Olá, amantes de histórias que curam a alma. Se você acredita que o amor verdadeiro surge nos lugares mais inesperados e que a humildade pode derreter até o coração mais frio, então prepare-se, pois a história de hoje, a faxineira que curou o coração de gelo do milionário, a lição da humildade, é um verdadeiro milagre da vida. Uma webnovela que prova que Deus escreve certo por linhas muito tortas. É sobre a colisão de dois mundos, o da riqueza fria e estéril e o da pobreza quente e digna. Deixe aqui nos comentários a sua cidade e vamos mergulhar nesse conto épico de redenção. Vamos começar conhecendo nossa heroína, Neide. Neide tinha 28 anos, mas o cansaço acumulado nas costas lhe dava a aparência de alguém muito mais velha. A única herança que ela havia recebido era uma dignidade inabalável e um filho, Júnior, de apenas 2 anos. Júnior era seu tudo, a razão da sua luta, e ao mesmo tempo seu maior desafio financeiro. Neide era faxineira na mansão Belvedere, a propriedade imponente de Frederico Tavares, o empresário de imóveis mais temido e reservado da cidade. A mansão Belvedere era um monumento de mármore e vidro, um palácio de luxo que, paradoxalmente, parecia sugar todo o calor e cor. Neide se dedicava ao trabalho com um afinco quase obsessivo, ciente de que aquele salário era a tábua de salvação, a única ponte que a impedia de cair no abismo do aluguel atrasado e da fome. Seu dia começava antes do sol nascer, em uma rotina extenuante de afazeres domésticos, e o único conforto era deixar Júnior sob os cuidados de Dona Antônia, uma vizinha bondosa, que, apesar da idade avançada, cuidava do menino sem cobrar nada, por pura generosidade. Mas a corda estava prestes a arrebentar. A pressão financeira era um peso constante. A conta de luz estava no limite, o aluguel atrasado e o pior de tudo. Dona Antônia ficou doente. Uma febre alta a pegou de surpresa, tornando impossível para a idosa cuidar da criança. O coração de Neide estilhaçou-se. Naquela manhã chuvosa, ela se viu diante de um beco sem saída. A febre da vizinha era alta, e Neide não tinha outra alma viva em quem pudesse confiar Júnior. O medo era um nó apertado em sua garganta. Perder o emprego não era apenas perder um salário. Era sinônimo de perder o teto para ela e seu filho. Era uma situação de desespero absoluto, mas a dignidade de Neide lhe dizia que a única saída era a honestidade. Vestida com seu uniforme simples, ela embrulhou Júnior em um cobertor grosso, beijou sua testa e sussurrou uma oração, pedindo a Deus que entendesse a ousadia do seu ato. A chuva fina de outono que caía sem piedade refletia a angústia em seu coração enquanto ela pegava um ônibus lotado, com o filho adormecido nos braços, rumo à mansão Belvedere. Era um ato de amor e desespero, uma aposta de vida ou morte. E do outro lado da história tínhamos Frederico Tavares. Ele era o epítome do sucesso. Ternos caros, uma fortuna incalculável, mas seu coração era uma montanha de gelo, e a mansão Belvedere era o seu mausoléu emocional, seu refúgio de uma dor insuperável. Frederico havia perdido a esposa e o primeiro filho, ironicamente também chamado Júnior, em um acidente trágico anos atrás. O trauma o transformou em um autômato obcecado por controle, organização e, acima de tudo, pela ausência total de caos. Qualquer desvio na rotina da mansão, qualquer som de risada ou de vida, era visto como uma afronta pessoal, pois isso o forçava a encarar o vazio que ele tentava preencher com trabalho. Ele vivia na solidão estéril, seu coração trancado por uma armadura de dor e cinismo. Naquela manhã, ele estava na sala de estar tomando seu café preto, analisando planilhas financeiras de imóveis milionários, quando a porta de serviço se abriu de forma incomum. Neide entrou pálida, encharcada pela chuva, carregando a prova viva do seu desespero. Júnior, adormecido, um pequeno ser de 2 anos com os punhos fechados, como um pequeno guerreiro, sem ter ideia do drama que o rodeava. O silêncio na mansão era cortante. Frederico ergueu os olhos, e o olhar gélido dele encontrou Neide. O choque dele foi físico, quase uma dor silenciosa no peito. O que significa isso, Neide? A voz dele era um trovão contido sem raiva, mas com uma autoridade que congelava o sangue. O que está fazendo com uma criança na minha casa, no meu horário de trabalho? Sabe que isso é contra todas as regras. Neide engoliu o nó na garganta. Sua dignidade a impedia de mentir, mas o medo a paralisava. Ela colocou Júnior gentilmente no sofá de couro,
um ato ousado que ele normalmente teria explodido, e se virou para encarar o patrão. Senhor Frederico, ela começou, a voz trêmula, mas firme. Dona Antônia está doente. Eu não tinha outra. Eu não tinha absolutamente para quem deixá-lo. Eu entendo se o senhor quiser me demitir. Mas, por favor, me deixe terminar o trabalho hoje. Eu preciso deste emprego. O silêncio voltou denso, carregado. Frederico não estava acostumado com súplicas sinceras, apenas com bajulação profissional. Seu olhar, no entanto, não estava fixo em Neide, mas no pequeno Júnior que agora resmungava no sofá. Por uma fração de segundo, a armadura de gelo rachou. Naquele bebê adormecido, ele viu a memória dolorosa do seu próprio filho. O passado colidiu com o presente na forma mais inocente e caótica possível. O destino havia forçado a colisão entre a dignidade na miséria e o poder na solidão. Frederico fechou as planilhas com um ruído seco que ecoou na mansão, um som de decisão. Seus olhos voltaram para Neide. Ela estava ali, encharcada, mas de pé, esperando pela sentença. O que ele faria? Mandá-la embora e garantir que ela e o filho passassem a noite na rua? Ou permitir que aquele pequeno invasor silencioso ficasse, arriscando quebrar a rotina perfeita de sua dor? O homem que valorizava a perfeição e o controle estava sendo confrontado pela imperfeição e o caos de uma mãe desesperada. A lição da humildade, a lição da vida, estava prestes a começar. A frieza dele era um escudo, mas a vulnerabilidade de Neide era uma arma que ele não sabia como combater. O que você acha que Frederico fez? Mandou Neide embora? Ou deu a ela uma chance, iniciando o milagre da cura? A resposta a essa pergunta é o gancho para a próxima parte da nossa história. Tuyet voi. Jaila fantul quakitban video baivet. Tieptuk kauchuyen venaid. Júnior va triunfo Frederico. Tep trung vau shuje. A faxineira que curou o coração de gelo do milionário. A lição da humildade. Se você nos acompanhou na parte 1, sabe que Neide, em um ato de desespero e coragem, levou seu filho Júnior, de apenas 2 anos, para a imponente mansão Belvedere. Frederico, o patrão milionário com um coração de gelo, confrontou Neide, e o destino dos 2 mundos colidiu de forma inevitável. E agora a pergunta que não quer calar. Qual foi a decisão dele? Frederico, parado diante de Neide e de Júnior, sentiu um frio incomum, que não vinha do tempo, mas de dentro. Ele analisou Neide. Ela não era uma empregada pedindo esmola. Era uma mãe fazendo o impossível para manter a dignidade e o emprego. Essa postura, essa firmeza na vulnerabilidade, tocou algo que ele jurou ter enterrado, a admiração pela resiliência. E então ele olhou para Júnior. O menino que acabara de acordar piscou os olhos grandes e inocentes e soltou um murmúrio suave. Por um instante, o semblante de Frederico suavizou-se, e ele se lembrou do seu filho, Júnior. O nome, o tamanho, a aura de vida que o bebê irradiava era um espelho cruel, mas necessário para a dor dele. Frederico soltou um longo suspiro, um som que quebrou o silêncio tenso da mansão. Neide, ele disse, a voz mais baixa, mas ainda carregada de uma autoridade que exigia obediência. Eu não tolero o caos. Minha casa é meu santuário de ordem. O coração de Neide afundou. Ela estava prestes a ser demitida. Mas ele continuou movendo a cabeça em um gesto de rendição inesperada. Dona Antônia é uma mulher que merece respeito. Se ela está doente, a responsabilidade de protegê-la é sua, e o seu trabalho não pode ser o sacrifício. Eu permito que Júnior fique, mas sob uma condição rigorosa. Os olhos de Neide brilharam com uma esperança repentina. Sim, senhor Frederico. Qualquer coisa. A mansão é grande, e minha rotina é inflexível. Você irá trabalhar nos quartos do fundo, na área de serviço, onde ele possa ficar com você, longe do meu escritório e de qualquer coisa que me lembre. Desorganização. Se ouvir um brinquedo sequer, se eu ouvir um choro que me atrapalhe, você e ele estarão na rua. Entendeu? Neide não hesitou. Entendido, senhor. Muito obrigada. Juro que não o atrapalharemos. E assim, o milagre da Gênese aconteceu. Neide manteve o emprego e Júnior se tornou o mais improvável dos hóspedes na mansão Belvedere, iniciando o conflito da coexistência forçada, Forced Proximity Conflict. Os dias seguintes foram uma batalha de nervos para Neide. Ela limpava e organizava com uma eficiência triplicada, carregando Júnior nas costas,
ou o mantendo entretida com um único ursinho de pelúcia, surrado no canto mais discreto dos fundos. Frederico observava. Ele não queria, mas não podia evitar. A cada manhã, ao passar pela área de serviço, ele encontrava Naide. Não estava relaxada, mas a dignidade e a paz em seu rosto, enquanto ela sussurrava canções de ninar ou limpava o chão, contrastavam com a sua própria amargura. Ele via a atenção que ela dedicava a Júnior, a forma como ela o protegia instintivamente de qualquer barulho ou perigo, e aquilo era um lembrete vivo de tudo que ele havia perdido e de tudo que ele havia se recusado a construir. O ponto de inflexão emotional midpoint da história, ocorreu alguns dias depois. Frederico estava em seu escritório, imerso em uma conferência de vídeo importante, quando o inesperado aconteceu. Ele havia se irritado com um sócio e, em um acesso de frustração, jogou um peso de papel caro contra a parede, que se estilhaçou ruidosamente. O som ecoou pela mansão, chegando até a área de serviço. Neide, que estava dando a mamadeira para Júnior, cobriu o filho imediatamente, protegendo-o com o corpo. Júnior assustou-se e começou a chorar. Neide o pegou no colo, sussurrando palavras de conforto. Calma, meu amor, a mamãe está aqui. O medo se foi. Já passou. Naquele exato momento, Frederico saiu do escritório, vermelho de raiva pela sua própria perda de controle, mas parou na soleira da porta. Ele viu Naide encolhida, consolando a criança. O olhar de Neide encontrou o dele. Não havia medo nela, nem julgamento. Apenas uma paz maternidade inabalável. Unwavering maternal peace, que ele jamais havia experimentado. E então ele ouviu a voz de Júnior, fina e chorosa, mas cheia de ternura, perguntar à mãe: Você está chorando, mamãe? O coração de Frederico, o coração de gelo, estilhaçou-se como o peso de papel. Ele percebeu que Neide não estava chorando por si mesma. Ela estava tremendo por causa do susto. Mas a pergunta de Júnior tocou-o profundamente. Ele, em sua riqueza, havia causado medo e caos. Neide, em sua pobreza, oferecia proteção e calma. Ele havia perdido o controle por causa do seu passado, e ela mantinha o controle por causa do seu futuro, Júnior. Naquele instante, Frederico Tavares não viu a faxineira. Ele viu a essência da mãe. Ele viu a força que ele precisava e que ele havia perdido com sua esposa. Era o momento do testemunho silencioso, Silent Witness Moment. A humildade de Neide não estava apenas limpando sua casa, estava limpando sua alma. Ele recuou silenciosamente, mas a mudança já havia sido plantada. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um impulso protetor, não de possuir, mas de proteger aquela dignidade. A partir daquele dia, Frederico mudou. Ele começou a deixar acidentalmente pequenos presentes. Um brinquedo novo para Júnior na área de serviço, uma caixa de doces para Naide na bancada da cozinha. Pequenos gestos, disfarçados de generosidade impessoal, mas que eram, na verdade, os primeiros sinais do seu coração de gelo se descongelando. Ele começou a observar Neide Júnior da janela do seu escritório, notando a risada de Júnior e a forma carinhosa com que Neide lidava com a criança. O caos que ele tanto temia se tornou a música da vida que ele havia silenciado por anos. No entanto, a mansão ainda guardava a inimiga da Neide, a senhora Margarete, a governanta oficial, uma mulher amarga e invejosa que não suportava a presença de uma faxineira e seu bastardo na mansão. Margarete observava as mudanças de Frederico e, consumida pela inveja, começou a arquitetar um plano para desmascarar Neide, acreditando que ela estava ali apenas para dar o golpe no milionário. O tempo de trégua estava acabando. O coração de Frederico estava amolecendo, mas a ameaça de Margarete pairava no ar. O que Margarete planejou para destruir Neide Júnior? E como Frederico reagiria ao ver a dignidade de Neide ser atacada? Tu jet voi. Jaila van trincho a kitchban video baiviet, tiep tuk kauchuyen veneid. Júnior vatrio fu Frederico. Tap trung vauchuje. A faxineira que curou o coração de gelo do milionário. A lição da humildade. Se você está aqui, é porque viu como o coração de Frederico, o milionário de gelo, começou a rachar ao presenciar a dignidade e o amor inabalável de Naide por Júnior. Ele começou a fazer pequenos gestos de carinho, deixando presentes para o bebê. Mas essa mudança não passou despercebida. A senhora Margarete, a governanta oficial,
Uma mulher fria e invejosa observava tudo de longe e, para ela, Neide não era uma faxineira, era uma ameaça. A senhora Margaret era a guardiã da ordem estéril de Frederico, e a presença de Júnior era um insulto pessoal à sua autoridade e à sua visão de mundo, onde a riqueza e a pobreza jamais deveriam se misturar, especialmente dentro da mansão Belvedere. Margaret não podia tolerar a ternura crescente nos olhos do patrão. Ela via o pequeno Júnior brincando com os brinquedos que Frederico, de forma dissimulada, deixava cair na área de serviço, e seu ciúme se transformava em veneno. Margaret decidiu que era hora de agir, de restaurar a ordem da mansão, e para isso ela usaria a arma mais cruel, a difamação. O conflito de nível social, Social Level Conflict, atingiu seu ponto máximo em uma manhã de sexta-feira. Margaret esperou o momento em que Frederico estava em uma importante reunião por telefone no escritório, quando, com um sorriso de escárnio, ela se aproximou de Neide, que limpava uma estante antiga. Júnior estava cochilando em um carrinho improvisado ao lado dela. Neide, disse Margaret em um sussurro alto o suficiente para ser ouvido pela copeira. Eu vi que o patrão tem sido muito generoso com seu filho. Você se lembra do nosso acordo? Apenas trabalho. Nada de distrações. Neide endireitou a coluna, seu olhar firme. Estou trabalhando, senhora Margaret. Meu filho está em silêncio e não estou lhe pedindo nada. Margaret riu, uma risada seca e sem alegria. Ah, Neide, a modéstia não combina com quem está tentando dar o golpe. Não pense que não vi a forma como o Sr. Frederico a olha. Eu sei dos seus planos. Acha que ele vai se apaixonar pela faxineira e se casar com o bastardo para lhe dar um sobrenome. Ele pode ser ingênuo, mas eu não sou. Ele só está sentindo pena da mãe solteira coitadinha. Mas isso vai acabar hoje. Margaret então realizou seu plano. Ela foi até a cozinha e pegou uma joia antiga, um broche de rubis que pertencia à falecida esposa de Frederico, Carla. De forma sorrateira, ela escondeu o broche no bolso do uniforme de Neide, bem no momento em que Neide se ausentava por um momento para pegar um balde de água. Margaret então correu para o escritório, batendo na porta com urgência. Frederico, irritado por ser interrompido, atendeu. O que é, Margaret? Estou em uma conferência. Ela fingiu angústia. Senhor Frederico, 1000 perdões, mas o broche da senhora Carla sumiu. O senhor sabe o valor sentimental que ele tem. Eu sinto muito, mas a única pessoa que esteve na ala dos fundos perto do cofre aberto para limpeza foi Neide. Frederico sentiu um aperto no peito. O broche era um dos últimos objetos que o ligavam ao seu passado, a Carla. E a acusação de Margaret era um golpe baixo. Ele se viu dividido entre o cinismo de anos e a admiração recente. Neide era capaz de roubar? Não, a dignidade nos olhos dela não permitiria. Mas a evidência circunstancial era esmagadora, e a desconfiança era um hábito difícil de quebrar. Frederico encerrou a chamada bruscamente e saiu do escritório, acompanhado por Margaret, cuja expressão era uma mistura calculada de tristeza e triunfo. Ele encontrou Neide na sala de jantar, terminando de polir a mesa de mogno. Neide, Margaret me informou que o broche de rubis da minha esposa sumiu. Eu sinto muito, mas vou ter que revistar você. O choque de Neide foi evidente, mas sua resposta, mais uma vez, foi um testamento à sua inabalável dignidade humilde. Humble dignity. Ela não gritou, não chorou. Apenas estendeu as mãos, virou os bolsos do uniforme e disse com a voz calma, mas cheia de mágoa. Senhor Frederico, se o senhor acredita que sou capaz de desonrar minha palavra e minha necessidade, faça o que tiver que fazer. Minha vida inteira é aberta para o senhor, mas eu não roubei nada. Frederico hesitou, sentindo-se um lixo por duvidar dela. Mas Margaret, apressada em selar a condenação, deu um passo à frente. Com licença, Neide. E enfiou a mão no bolso traseiro do uniforme de Neide. Ela puxou a joia que brilhou com um brilho vermelho frio na luz da manhã. Aqui está, Sr. Frederico. Eu sinto muito, mas a humildade era apenas um disfarce. O mundo de Neide desmoronou. Ela olhou para o broche em choque, depois para Margaret, entendendo o jogo, e finalmente para Frederico. Os olhos dele estavam fixos na joia, e a dor em seu rosto era palpável. Ele havia sido traído antes, e a dor do passado se projetou no presente.
Neide sentiu a injustiça perfurar sua alma, mas ela manteve a postura. A única coisa que importava era Júnior, que estava acordando com o barulho. Naquele momento, Júnior, vendo a mãe em pânico, estendeu os braços em direção a Frederico, murmurando papai, colo. O som da palavra, a mais importante da vida de Frederico, quebrou a maldição. O ponto de clímax emocional, emotional climax point, foi atingido. Frederico olhou para a joia, o passado, para Margarete, o cinismo, e para Neide Júnior, o futuro. Ele percebeu que a raiva de Margarete era muito mais intensa que a dor da perda. Ele viu o ódio e a inveja na expressão dela e comparou-a com a dignidade ferida de Neide. Frederico sabia que um ladrão choraria ou imploraria perdão. Neide estava apenas de pé, magoada, mas inabalável. O coração de gelo derreteu-se completamente. Ele soube naquele instante que ela era inocente e que Margarete estava mentindo. Ele estava sendo testado. O destino estava perguntando: você vai voltar para a frieza do seu passado ou vai abraçar o calor do futuro? Frederico tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ignorou Margarete, caminhou até Neide e olhou diretamente nos seus olhos enquanto pegava Júnior no colo. Neide, você é inocente. Ele disse, sem precisar de provas, pois seu coração agora era sua única bússola. A reviravolta estava completa, e a lição de humildade estava prestes a se tornar uma redenção total. O que Frederico faria agora com Margarete? E como ele transformaria essa injustiça em uma família para Neide Júnior? Bem-vindos de volta ao momento de virada do destino. Se você chegou até aqui, viu o ato de grandeza de Frederico, o momento em que ele olhou nos olhos de Neide, abraçou Júnior e a declarou inocente, apesar da armação cruel de Margarete. O nome papai proferido por Júnior destruiu a última barreira de gelo que cercava o coração do milionário. Agora a questão não é se Neide perderá o emprego, mas o que Frederico fará para garantir justiça e transformar esse resgate em uma família completa. Vamos testemunhar a catarse emocional final. Frederico pôs Júnior no chão, que ainda ressonava em seus braços, e se virou para encarar Margarete. Seu rosto, antes frio, agora irradiava uma calma mortal. Não era a raiva de um patrão enganado, mas a fúria contida de um homem que acabara de encontrar sua família e a viu ser ameaçada. Margarete, ele disse a voz baixa e clara, você cruzou uma linha. Sua ação não é apenas desonestidade, mas um ataque à dignidade de uma mulher inocente. Eu sei o valor sentimental que esta joia tem para mim e sei o respeito que Neide tem pelo seu trabalho. Ele pegou o broche, olhou-o por um instante e o jogou sobre a mesa do escritório. Você trabalhou para mim por mais de 10 anos, mas sua inveja destruiu tudo. Arrume suas coisas. Você está demitida com efeito imediato. Margarete empalideceu tentando protestar, mas suas palavras ficaram presas na garganta enquanto Frederico lhe dava as costas, ignorando-a completamente. Ele caminhou até Neide, que estava ali com as lágrimas secas, mas o olhar ainda carregado de mágoa. Era um momento de justiça emocional, emotional justice moment, tão esperado. Neide não estava alegre. Ela estava exausta pela injustiça. Neide, Frederico disse com uma suavidade inédita, eu sinto muito. Sinto muito por ter duvidado de você, mesmo que por um segundo. E sinto muito por ter permitido que você passasse por isso na minha própria casa. Você me deu uma lição que milhões de dólares não poderiam comprar. O valor da honestidade e do amor incondicional. Neide apenas balançou a cabeça, engasgando. Senhor Frederico, eu só quero o meu emprego de volta. Não quero sua pena ou qualquer compensação. Ela manteve sua dignidade humilde intacta, mesmo no momento da vitória. E era exatamente por isso que ela merecia tudo o que estava por vir. Eu sei. Frederico sorriu, um sorriso genuíno que derreteu o gelo em seu semblante. E você o terá. Não como uma empregada, mas como a mulher que trouxe luz a esta casa vazia. Ele pegou a mão dela, conduzindo-a para a sala de estar, que dava para o jardim iluminado pelo sol. Alguns dias depois, o ato de grandeza final ocorreu, resolvendo não apenas as questões materiais, mas também curando a alma de Frederico. Neide foi convidada ao jardim mais bonito da mansão Belvedere. Ela encontrou Frederico brincando com Júnior, que ria alegremente enquanto era levantado no ar. Quando Júnior correu para Neide, Frederico se aproximou dela,
sem vestígio do homem frio de antes. Neide, ele disse, sua voz sincera e emocionada, você e Júnior são o milagre que eu tinha parado de acreditar. Júnior me chamou de papai, e eu percebi que, depois de perder minha família, construí este muro para me impedir de sentir dor. Mas ele só me impediu de viver. Você o quebrou com a sua dignidade e o seu amor. Ele se ajoelhou, um ato inédito para um milionário tão orgulhoso, e tirou um anel simples, não de diamante, mas de ouro branco, símbolo de pureza. Eu não quero comprar seu amor, Neide. Quero ser digno dele. Você aceita ser minha esposa e me ajudar a reconstruir esta família, onde o riso de Júnior será a lei e o seu amor será o alicerce inabalável? Neide não conseguiu dizer uma palavra, apenas acenou com a cabeça em meio às lágrimas de felicidade. Ela não ganhou apenas um marido rico. Ela ganhou um homem que foi purificado por sua bondade, um pai para seu filho e um lar para si mesma. Eles se beijaram pela primeira vez, não sob a chuva da tragédia, mas sob o sol dourado do jardim, símbolo de redenção e esperança. Semanas depois, após uma cerimônia pequena e íntima, Júnior ganhou seu próprio quarto na mansão Belvedere, que não era mais um lugar frio, mas um lar de verdade. Frederico finalizou o processo de adoção de Júnior, emocionando Neide às lágrimas. Júnior é meu filho desde o momento em que me apaixonei por sua mãe, ele disse a ela. E pela primeira vez em anos, Frederico olhou pela janela, não vendo a dor do passado, mas Júnior brincando e Neide sorrindo. Ele aprendeu a lição final. O amor não é substituir o que perdemos, mas ter coragem suficiente para construir algo novo, algo belo, que honra tanto o passado quanto o futuro. Ele sussurrou, obrigado, Incamon, sem saber se estava falando com a vida ou com Neide. Pelo que está agradecendo? Neide perguntou, encostando a cabeça em seu ombro. Por você, por Júnior, por esta família que construímos juntos. Nossa família, ela corrigiu. E do quarto ao lado, eles ouviram Júnior murmurar no sono. Mamãe, papai, Júnior, família. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia infinitamente promissor para todos eles.